Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri. Ele que é autor da Madras Editora, estudioso, místico, e ele é mestre místico e também faz parte da maçonaria. E ele vai estar falando sobre o presépio e a simbologia dos três reis magos, já que na semana passada, lá em Santo André, onde o Alexandre reside, estava sem luz. E aqui estava chovendo, raio, trovão, etc. A gente não conseguiu manter a live. Então, vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzeri para que a gente possa estar às da tarde, né? Oi, Valma, tudo bem com você, querida? Vamos lá. Ale, cadê você? Eu já aceitei. Aqui, deu. Tudo bem? Olá, Carmen, tudo bem? Como é que você tá? Tranquila a altura Tá aí? ótimo. Tá, Cruz de Oh, Malta, o tá bom. pentagrama, os livros. Os Agora você tá com fogos, fogo. os fogos que eu. E é engraçado, ó, que eu tô com as mãos aqui, é cada mistério que Feliz acontece, a gente não toca, ano qualquer novo. coisa. É complicado. E aí, ainda estamos com o céu firme aqui, um pouco de sol brilhando, diferente da semana passada, que realmente É. se acompanhou, né, Carmen, ao longo da semana inteira, o caos que Não, foi em várias regiões de São Paulo, né? é. Então Hoje vamos aqui, é, com fé e tem- força, né, com a figa, para que a gente consiga falar hoje daquele tema tão emblemático, tão misterioso, né? é, Da natividade do nosso querido e bem-amado Mestre Jesus o Cristo, mandando aquele boa tarde, aquele alô para os amigos e amigas da Pax Universal, para a turma muito querida, muito especial de tarô aos domingos, que é, Carmen, olha, turma que maravilhosa, o legal. pessoal realmente está Né? aproveitando muito, né? E eu E estou é muito feliz bom. de poder legar esse conhecimento aí, compartilhar, né? Muito bom, muito bom. Olha, eu acho que os fogos são porque é seu aniversário nessa semana, né? No dia É 17, não é isso? verdade, tá Tô chegando ligada, daqui 2. mas eu só vou te cumprimentar no dia 17, porque eu não cumprimento ninguém antes. Não, Mas acho que os fogos já estavam aí na energia, né? é Pois verdade. é, a gente está vivendo um momento de transformação. Eu fico feliz que tanto o curso de Wicca que você ministrou no Zoom da Pax, que foi um sucesso, e esse de Tarô, que também está um sucesso. E estou aguardando as suas novas datas para esse ano de 2024, hein? Vamos, vamos. Olá, que eu vou continuar aqui na expectativa para a gente estar abrindo aí aquilo que você sentir no teu coração, tá bom? E Certeza, com a certeza. gente, graças a Deus, nós não desistimos, né? Como a semana passada não deu certo, hoje o tema é o É, mesmo, porque Jesus, eternamente Jesus, né? com Reis Magos tem a ver com tudo que você faz, com tudo aquilo que a gente está no caminho. Então, o tempo é todo seu. Eu estou aqui a postos para anotar. certeza. E eu estava pensando, né, antes de adentrar aqui a live contigo, como eu posso tornar mais enigmática, como eu posso tornar mais misteriosa essa temática, né, para não começar pela mesma linha que nós começamos na semana passada. E eu encontrei uma maneira de fazer isso. A gente sempre encontra uma maneira de deixar mais misteriosas as coisas, isso a gente sempre vai Que encontrar. legal! É muito interessante, Karen, pelo seguinte, né? É, quando a gente olha para a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, se você der uma olhada muito en passant, a impressão que as pessoas têm é que elas já conhecem tudo sobre a Bíblia. Mas, em verdade, o que a gente conhece é muito pouco. Mesmo quando nós olhamos, né, no Novo Testamento para os 4 evangelhos, nessa questão do nascimento do Mestre Jesus o Cristo, aí já existe uma curiosidade, porque dos 4 evangelhos, apenas 2 falam do nascimento. Existem outros 2 que eles nem citam o nascimento. E os 2 evangelhos que falam do nascimento, eles têm abordagens diferentes. Ai, Então aí você se pergunta, como que isso pode ter acontecido? Os discípulos não eram todos contemporâneos do Mestre Jesus o Cristo? Sabe-se hoje que os evangelhos eles foram escritos pelos discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos que vieram muito depois daquela época em que todos estavam vivos, 2000 anos atrás.
Então é muito interessante porque cada evangelho é como se fosse uma linha de entendimento, é como se quisesse passar uma sabedoria diferenciada de um outro evangelho, ainda que estejamos falando do mesmo mestre. Sim. Então a gente vai começar a abordar essas curiosidades da seguinte maneira. Vamos começar a falar pelos dois evangelhos que eles não citam o nascimento especificamente do Mestre Jesus o Cristo, mas não deixam de ser muito interessantes. O primeiro é o Evangelho de Marcos, que a gente chama ele de o Evangelho do Leão, porque o leão é o símbolo do Evangelho de Marcos. Então, Marcos, ele se propõe a falar da dignidade do Cristo. O leão, todos sabem, é um símbolo de realeza. O leão aparece no brasão heráldico, né, de várias famílias nobres, né? Quem conhece a Europa, quem conhece um pouco de heráldica sabe disso. Então, Marcos, ele começa de uma maneira muito interessante. O evangelho se inicia com João Batista urrando no deserto, né? Porque o leão ele urra, né? Sobre o advento do Messias. E é muito interessante que depois, né, desse capítulo 1, né, esses primeiros versículos que falam da pregação de João Batista, tal e qual como um leão, a urrar, a bradar no deserto, ele já vai direto para o batismo do Mestre Jesus o Cristo. Então ele não aborda nenhum aspecto da infância do Mestre Jesus. E é muito interessante porque o batismo é feito pelo próprio João Batista, aonde no momento em que o Mestre Jesus o Cristo é batizado, João reconhece como o Messias. Até no primeiro momento ele não quer batizar, porque ele fala: quem sou eu, né, diante de ti? E até o Mestre Jesus o Cristo diz, então, responde o quão João Batista é grandioso, quão também ele é importante nessa história. Então é uma curiosidade, porque Marcos ele aborda o batismo de Jesus já como um homem feito. Ele não cita nenhum aspecto da infância do Mestre Jesus. Aí nós vamos para um outro evangelho, que é o Evangelho de João, que é chamado de o Evangelho da Águia, porque a águia ela representa esse evangelho. E João ele já quebra a ordem estabelecida, Carmen. João é incrível porque ele começa o evangelho falando do princípio. Do princípio do quê? Da vida do Mestre Jesus o Cristo? Não, do princípio dos tempos. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este evangelho é considerado o mais gnóstico de todos os 4 evangelhos que estão na Bíblia. Por isso que em muitos rituais de sociedades secretas que têm um viés cristão esotérico, a gente sempre abre a Bíblia no Evangelho de João. Ela fica aberta no Evangelho de João, por ser ele o mais gnóstico de todos. É preciso muita profundidade, se inclinar sobre ele, para você entender a vasta simbologia que João coloca lá e que pode conduzir o ser humano à epifania, caso o ser humano ele decifre essa simbologia. Mas a águia, por que é associada a esse evangelho? Porque a águia ela tem um voo altaneiro. Então a proposta é: te elevas tal e qual uma águia. Permita-te que pela interpretação correta, esotericamente falando, a tua alma ela possa se elevar como uma águia. É algo assim extraordinário. E aí nós vamos entrar nos evangelhos que citam o nascimento de Jesus, mas que pegam vias diferentes de interpretação. Então, vamos falar de Lucas. Lucas é o evangelho do touro, né? Então, touro é o animal que representa esse evangelho. Existem 4 animais dos evangelistas, né?
O touro, a águia, o leão e o homem alado, que nós vamos falar já já o que é esse homem alado. E é muito interessante que Lucas, ele começa seu evangelho, qual o local? Ele começa no templo, dentro do templo, onde ele fala da anunciação. Da anunciação de quem? De João Batista, não do Mestre Jesus o Cristo. Porque no templo, Zacarias, que é um sacerdote, ele é um servidor do templo, um anjo aparece a Zacarias e diz que sua esposa irá gerar João Batista. Lá em frente, nesse evangelho, nós vamos ter a anunciação a Maria, nós vamos ter o nascimento de Jesus, mas por que o evangelho de Lucas começa no templo? Porque, na verdade, ele é simbolizado pelo touro. Porque na época de Jesus, né, o touro ele é um animal. Na época de Jesus, os animais eram oferecidos em sacrifício no templo. E é muito interessante, Carmen, porque o touro ele tem a ver com uma religião muito anterior ao cristianismo. Se você for voltar no tempo, você vai passar pelo zoroastrismo, e antes do zoroastrismo você vai encontrar o mitraísmo, onde a história de Mitra é muito semelhante à história de Jesus. E tem um momento em que Mitra sacrifica um touro branco. E é muito interessante que esse aspecto mitraico é trazido no evangelho de Lucas, pela abordagem que Lucas dá às coisas. E o mitraísmo, ele influenciou o zoroastrismo, e ambos influenciaram profundamente o cristianismo. E esse touro, né, de Mitra, lá na Grécia futura, muito tempo depois, vai dar no quê? Vai dar no mito de Minotauro, né? Que também é enfrentado por Teseu no labirinto e coisa e tal. Então a gente começa a pensar, parece que está tudo conectado de uma maneira muito divina, muito transcendental, que nós precisamos sair da consciência meramente objetiva se nós quisermos compreender o significado de toda essa simbologia. Né? Lucas é interessante porque quando ele fala do nascimento de Jesus, ele fala de uma visita. Aí os amigos da Pax, sim, ele fala da visita dos magos. Não, Lucas nem cita os magos. Ué, mas então quem visita Jesus? Os pastores. Então Lucas cita os pastores. E é interessante, Carmen, que quando a gente monta o presépio, sempre tem lá, né? A gente coloca uns carneirinhos, tem uma vaquinha, tem os pastores, tem até, em algumas versões do presépio, os lavradores. O que representa Lucas citando os pastores? O que representa ele citar essas pessoas que trabalhavam com a natureza, na natureza? Isso representa que os grandes mistérios da antiguidade estavam intimamente relacionados às forças da natureza. E as pessoas, fossem pastores, fossem agricultores, fossem lavradores, que cultivavam a terra, elas tinham uma harmonia maior com esses mistérios, a ponto de, lendo os sinais da natureza, elas conseguiam antever eventos importantes que estavam para ocorrer, como, no caso, o nascimento do Mestre Jesus. Então, é muito interessante que Lucas, quando ele nos dá os pastores, é como se ele nos dissesse: o grande livro sagrado é a natureza. Por detrás de cada manifestação natural existe o divino. Então é muito interessante essa abordagem que a gente vai ter por esse viés do início, né, do Evangelho de Lucas. E, finalmente, a gente chega
ao Evangelho de Mateus. É muito interessante que quando nós vemos os símbolos dos evangelistas, é fácil você identificar um touro, é fácil você identificar a águia, é fácil você identificar o leão. E aí, o Evangelho de Mateus, existe um ser alado que as pessoas falam, ah, é um anjo, né? Não, não é um anjo. É um homem alado. Ué, mas como assim? Um homem alado? Se nós, seres humanos, ao que, digamos, né, na curta e rasa história que conhecemos da humanidade, que a gente também conhece muito pouco da nossa própria história, considerando os milhões de anos que a raça humana está aqui, até hoje a gente nunca ouviu na ciência, nos livros de história, falar de seres humanos alados que voavam. Aí nós temos que ampliar um pouco mais a nossa mente, temos que abrir um pouco mais o nosso coração, temos que elevar um pouco mais a nossa alma num sentido teosófico da coisa. Helena Petrovna Blavatsky, que em 1875 ela cria a Sociedade Teosófica, escreve na Doutrina Secreta, 6 volumes, né, que são a base da teosofia. Ela fala sobre raças milhões de anos atrás, ao longo da história do mundo, por assim dizer. Então nós temos a raça adâmica, chamada de raça dos deuses, ou raça protoplasmática, que é a primeira que habita este planeta, com uma característica: eles não têm constituição física. Interessante isso. É pura energia. As pessoas não falam hoje, Carmen, penso, logo existo. Sim. Essa raça, que era pura energia, naqueles tempos era penso, logo manifesto. Porque o pensamento deles tinha poder de manifestar e eles não possuíam constituição física. A segunda raça, após a raça adâmica, chamada de, olha que nome bonito, Carmen, protoplasmática, ou raça dos deuses. Vamos brincar de forca. Né? Então, vamos deixar a adâmica, que Repita, fica mais fácil. Repita. Então, Vamos lá. Protoplasmática. Isso. Tá. Nem foi tão difícil. Não. Protoplasmática. Protoplasmática, ótimo. É facinho. Fácil, é normal. Para quem tem um amigo como você tem, essas coisas são muito normais. Né? Imagina você conversando com os garotos Demolei aí, você solta um protoplasmático. Mas olha, é o que eu falo, né? Eu acho esses aí, Carmen, estão encaminhados para a ascensão, porque para me aturar, esses aí já ganharam o céu, com certeza. Então é interessante porque essa raça, e os 2 outros nomes são interessantes também, porque olha os outros nomes: raça dos deuses. Sim. Ou raça adâmica. Mas aí não se está falando do Adão, homem, manifesto no Jardim do Éden. Aí se está falando de Adam Kadmon, que é uma outra abordagem do mistério de Adão. Não é o Adão, homem físico aqui na Terra. Porque, como eu falei, essa primeira raça não tinha constituição física. E aí, após eles, vem a segunda raça, que é a raça hiperbórea. Hoje vai. É a raça hiperbórea. Né? Com H. Os hiperbóreos é interessante porque Blavatsky, a doutrina secreta, fala sobre eles como seres altíssimos, mas você conseguia já ver uma forma, ainda que ela fosse etérica, porque eles também não têm corpo físico, mas você conseguia ver uma forma hominal, por assim dizer. Eles foram a segunda raça que habitou a Terra, com poderes incríveis, né? É como se
estivesse sendo cada vez mais densificado, cristalizado, materializado, o que no futuro viria a ser o corpo físico da raça humana, né? Após os hiperbóreos, chega a terceira raça, que é a raça lemuriana. É dito que apenas na terceira raça nós teremos a constituição de corpos físicos. Só que esta raça é uma raça de gigantes, maiores que eu. Porque as pessoas me conhecem e sabem que eu tenho 2 e 3, né? Mas eles eram bem maiores do que eu. E Ó, eles tinham uma... o Alexandre mede mais de 2 metros de altura, entendeu? Sim. E eles tinham uma característica curiosa, que era 1, 2, 3 olhos. Só que o terceiro, ele permanecia aberto, né? Aberto. Então, realmente, é dito que ao longo da evolução da sensibilidade da humanidade, esse olho se fechou e adentrou, né? Mas na época lemuriana, né? Esse olho aqui se fazia presente. Lemurianos são gigantes, eles são muito fortes. Alguns dizem que as remanescências, né, do que foi Lemúria estariam para os lados da Ilha de Páscoa e coisa e tal, que é muito interessante, né? Porque a gente olha aqueles moais enormes, ninguém sabe direito quem construiu aquilo, quem colocou aquilo de pé, por que colocou aquilo naquela orientação. Então, um dia, quando a consciência da humanidade se elevar, ocorrerão muitas desvelações. E aí poderemos dizer, agora vejo face a face o que por hora conseguimos enxergar apenas em partes, né? Você esteve na Ilha de Páscoa, Carmen? Tive, é isso que eu ia falar. Eu tive 2 vezes com os grupos da Pax e tem um Moai só que olha para dentro da ilha. Todos os outros olham para fora. E aí fica a dica, vamos procurar qual que é a energia. É uma irradiação muito forte. Agora, toda a força do Pacífico, Ilha de Páscoa, o Havaí, tem a ver com a Lemúria. Mesmo aqui no Peru, tem templos no Vale Sagrado que tem a ver com a Lemúria. Na civilização maia também tem templos que têm a ver com a Lemúria. Eu acredito que eles deviam realmente ter aqueles vimanas lá, né? O próprio corpo de luz, não sei, que voava de um lugar para o outro, porque todos os países que a gente tem ido rezar, o pedido do Mestre Saint Germain, nesses 35 anos, 36 agora esse ano, é incrível, a vibração é a mesma. Você pode estar do outro lado do planeta, mas a vibração é a mesma. A construção dos templos é a mesma, né? O material é o mesmo. E aí, como é que transportou de um lugar para o outro? Fica a grande pergunta novamente, né? No Claro. final do século XXI, eu acredito que muita coisa boa vai estar acontecendo, né? Isso é bom, isso é bom. E é interessante, né? Porque após os lemurianos, a gente parte para a quarta raça, que é chamada de a raça Atlante. Essa já é mais assim próxima de nós, as pessoas falam mais sobre eles, né? E é interessante porque os Atlantes eles diminuem em altura, continuam altos, já não possuíam o terceiro olho aqui aberto, mas o domínio que eles tinham da mente era incrível, porque lá tudo era acionado mentalmente, né? Máquinas, né? O controle que eles tinham, né? A gente sabe que após 4 cataclismas, porque não foi um, foram 4, Atlântida submerge, né? Porque isso também nos deixa a lição quando nós temos qualquer tipo de muito poder e começamos a utilizar para o que não se deve, é claro que haverá uma resposta, né, da lei de causa e efeito por causa disso, né? Até a gente fala, né? Ouviram líderes da Terra, da humanidade, se comportem, menos guerra, vamos colocar a mão na consciência, porque a história, o passado nos conta o que ocorre quando a gente tem mais impulsividade do que consciência, não acontecem coisas muito boas no planeta, não. Né? Então, é muito interessante porque essas raças, Carmen, o pessoal então pensa, então são 4 tipos só de seres que habitaram a Terra?
Protoplasmático, hiperbóreo, lemuriano e atlante? Não, porque cada raça possuía 7 sub-raças. Então, multiplica 7 por 4. Você já vai ter um número de diferentes tipos de ser ao longo dessas 4 raças. E é dito que uma dessas sub-raças haviam seres que possuíam asas. E alguns até falam que os nossos omoplatas seriam uma lembrança disso, né? Sim. E é muito interessante, a Carmen sabe que eu gosto desse universo e eu assisto tudo, ela sabe que eu gosto mesmo. Quando a gente vê aquele filme dos X-Men, que tem atores muito famosos, o Hugh Jackman, que faz lá o Wolverine, o Patrick Swayze, que faz lá o Xavier, acho que é Stewart o nome dele, né? Os mutantes, né? Curiosamente, Carmen, tem um menino lá que é humano, só que qual é a mutação dele? Ele tem asa. Tem uma cena lá que o Magneto, ele cria um disco de metal, sobe em cima e, comandando mentalmente, ele levita. Então, quer dizer, é claro que as pessoas no cinema veem isso como aventura, como ficção, mas se você sabe ver simbologia, Claro. o Magneto lembra muito um Atlante, os poderes que um Atlante teria. E esse menino com asas, né, é o tal dessa raça de homens alados, por assim dizer, que representa o Evangelho de Mateus. Mas por que é colocado um homem alado? Porque Mateus ele vai falar da genealogia do Mestre Jesus, o Cristo. E quando nós entendemos a mensagem do Cristo, compreendemos a gnose do Cristo e a praticamos, simbolicamente é como se nós também adquiríssemos asas e pudéssemos nos elevar rumo à vitória da ascensão e à posterior reintegração ao Deus do nosso coração e da nossa compreensão. Mateus, ele vai nos entregar tudo, né? Ele começa falando da árvore genealógica, ele vai falar da anunciação de Maria, que primeiro ela é, digamos assim, vamos colocar assim, visitada pelo anjo Gabriel, que é uma coisa. Depois ela é visitada pelo arcanjo Gabriel, porque existe o anjo Gabriel, existe o arcanjo Gabriel. Qual é a diferença? O anjo Gabriel é uma das 72 faces de Deus da Cabalá. O arcanjo Gabriel é o príncipe do coro de todos os anjos. Ele anuncia, ele garante a Maria que ela estará protegida, fala do advento, né, e coisa e tal, diz, né, que sagrado é o fruto que vai nascer daquele ventre. Isso é o arcanjo Gabriel quem faz, né? Mas Jesus nasce. Muito bem. E aí todo mundo desmontou, agora no dia 6 de janeiro, o seu presépio, né? Porque tradicionalmente as pessoas desmontam, né? O presépio. Não, eu até eu evitei falar isso, mas eu ia comentar aqui é assim. outro, é Natal todo dia, e presépio também. Não, hoje mesmo eu desmontei 4 árvores, mas os presépios ficam o ano inteiro. Então, eu ia falar assim, Carmen, todo mundo, menos minha amiga Carmen, desmontou o presépio no dia assim, porque eu te conheço e é uma energia maravilhosa, linda, a energia do Natal. E a Carmen, a gente tem uma amizade que são aí 30 anos, né, de conhecimento, ama o Natal, adora essa época, né, e faz muito bem, porque quando a gente pode colocar na nossa casa símbolos de luz, símbolos de felicidade, claro, num momento em que o mundo está precisando muito disso, por que não fazer, né? Então, é interessante. Sabe uma coisa que eu acho legal também do Natal, Carmen? Se bem que é uma coisa mais gastronômica, é que agora a gente pode ter panetone o ano inteiro. E eu adoro panetone, né? Então, a gente Vem aqui que eu tenho um monte, vamos fazer um chá. mas eu vou, pode deixar que eu vou combinar, a gente vai.
Então é interessante porque Mateus ele vai nos dar o nascimento e no presépio que foi idealizado pelo querido São Francisco de Assis. Ele foi o primeiro responsável por criar um presépio, ainda que humilde, né? Mas não nos esqueçamos que São Francisco de Assis é uma das emanações do querido e bem-amado mestre Kutume, que é ligado ao amarelo dourado da sabedoria. Então, se você souber olhar e compreender a simbologia do presépio, você pode obter gnose, conhecimento, iluminação. Sim. Até por isso que nós bolamos essa live aqui. Bom, o que nós temos no presépio? Acima do mesmo, as pessoas colocam de alguma maneira, nós temos a estrela de Belém, que vai representar constelações que os antigos conheciam, mesmo sem os potentes telescópios eletrônicos que temos hoje, conheciam, se utilizavam das estrelas para navegar e obter informações que até norteavam a vida das sociedades naquela época, inclusive até estabelecimento de governos. Muitas vezes se consultavam as estrelas. E a estrela de Belém nós a temos quando o Mestre Jesus o Cristo nasce. É curioso que quando Mitra nasce, milhares de anos atrás, nós temos também a passagem de um astro no céu. É muito interessante as semelhanças das histórias, muito interessante. E essa estrela, ela orienta 3 personagens que são conhecidos, né, num contexto esotérico com X, quer dizer aberto, porque quando nós falamos esotérico com S, quer dizer fechado, né? Mas num contexto aberto, eles são chamados de reis magos. Só que eles não eram reis, eles eram magos, oriundos, alguns dizem, da Pérsia, que foi uma região onde antigamente viveu uma elite de homens e mulheres que se comunicavam pelo idioma Parsi. E em meio a esse idioma Parsi surge uma palavra, o termo Magi, M-A-G-I. E Magi quer dizer sábio, porque quando as pessoas perguntam para mim o que é um mago, eu costumo responder que o mago é alguém provido de conhecimentos tão grandes a ponto de, através desses conhecimentos, ele poder reformar a ele mesmo e depois, né, pelo amor que sente pela humanidade, tentar encontrar soluções aos problemas que afligem essa humanidade. Então é isso que um mago ele faz. Então esses magos, esses magi, que em algumas regiões, Carmen, eles são chamados de Medjai, né? Até tem um filme, são 2, né? Assim, foram 3, mas o terceiro não foi muito legalzinho. Eu falo dos 2 primeiros, A Múmia e o Retorno da Múmia. Existem lá os Medjai, que eles têm que guardar para que a múmia não levante, não acorde e comece a aprontar pela terra. Eu conto esses filmes, gente, para Carmen, porque eu conheço minha amiga, ela não para, ela não consegue assistir. Então eu conto para ela, o tempo que a gente tem aqui, eu vou atualizando ela de cinema, de filme. É só assim mesmo, porque eu não assisto nada, eu durmo, eu não consigo. Então, os Magi, os Medjai, os magos, né, que são orientados pelas estrelas, até identificarem uma de brilho mais intenso, assertiva, em relação a um advento grandioso que está para ocorrer, e eles se colocam em marcha. Quem eles são? Melchior, Baltazar e Gaspar, que quando chegam ao local de nascimento do Mestre Jesus, entregam 3 presentes. Quais são os presentes? Bom, a tradição cristã esotérica costuma dizer o seguinte: Melchior, ele entregou
ouro. Gaspar entregou o incenso. Baltazar entregou mirra líquida. Cada presente tem a sua simbologia. Quando Melchior entrega ouro, o ouro está ligado ao elemento terra. O ouro está ligado ao plano material. Então, a gente não constrói uma casa pelo teto. A gente começa pelo alicerce. Então, se nós queremos, né, compreender a invisibilidade, a gente precisa abordá-la com os pés no chão, né? E depois, naturalmente, nós vamos ampliando aí a nossa sensibilidade, a nossa visão e coisa e tal. Mas entregar ouro quer dizer encontra o equilíbrio no plano material, encontra o equilíbrio na horizontalidade da vida, porque não estamos encarnados, né, neste corpo de barro, neste invólucro carnal, por acaso. Então nós temos também coisas a resolver num sentido mais material. E aí Gaspar chega e entrega incenso. O incenso é associado ao elemento ar, que está ligado ao plano mental. Este presente quer dizer o seguinte: se resolva mentalmente, porque o ar é expressão, é comunicação, é raciocínio, é inteligência. Através desse presente, nós precisamos entender que tudo aquilo que nos acontece ou deixa de nos acontecer começa em um único lugar, a nossa mente. Então, a importância de estudar, a importância de visar a gnose, a importância da gente visar o bom uso da inteligência para soluções e não para criar mais problema no mundo. É isso que esse presente de Gaspar representa. E Baltazar entrega mirra líquida, na forma de essência. É muito interessante que mirra é uma essência, evidentemente, mas mirra também pode originar, Carmen, um verbo. O verbo, no caso, mirrar. O que quer dizer mirrar? Mirrar quer dizer diminuir. Quando Baltazar ele oferece mirra de presente, é um indicativo de que o Mestre Jesus Cristo, que é a luz do mundo, ele tem o poder de mirrar qualquer tipo de sofrimento, angústia e aflição. Mirrar, diminuir, né? Então as pessoas não pensam muito também nesse significado de por que entregar a mirra. E essa mirra líquida, ela representa líquido, né? Elemento água, representa o plano emocional. Então, isso quer dizer o seguinte: resolva-se em nível emocional, né? Que a gente sabe que para o gênero humano é uma das coisas mais fáceis para lidar o emocional para o gênero humano, né? Então, resolva-se em nível emocional. Traduzindo, não guarde rancores, não guarde mágoas, não nutra sentimentos mesquinhos, porque tudo isso faz mal à própria saúde física do ser humano. A medicina já comprovou. Então, amplie a sua empatia. Compreenda que, essencialmente, você é uma centelha de Deus, uma partícula de Deus, que ama incondicionalmente e sem restrições, contraindicações. Então, quando a gente entende isso, não se briga com ninguém, porque, na verdade, ninguém quer brigar com aquele que está harmonizado consigo mesmo. Agora, uma pessoa que guarda rancores, que guarda mágoas, ela tem uma tônica vibracional que sempre atrai situações não muito felizes em nível emocional para a vida dela. Então, esse presente é a importância do equilíbrio emocional. Quando você se equilibrar materialmente, mentalmente, emocionalmente, aí você chega ao fogo. Ué, mas não tem um quarto rei mago. Quem é o fogo no presépio? O fogo é o próprio Mestre Jesus o Cristo, que é a luz do mundo. Agora, você quer
chegar ao fogo, que também ele representa a sabedoria. O fogo, ele é um elemento para os Rosa-Cruzes que representa a luz cósmica manifestada na face da Terra. Por que o fogo ele é considerado o mais sagrado dos 4 elementos? Porque quando você olha no Antigo Testamento, sempre que Deus quis conversar com o homem, Deus se utilizou do fogo. Isso em vários momentos ocorre no Antigo Testamento. Então, se eu quero me iluminar, quero chegar à luz do mundo, que eu equilibre a matéria, a mente e a emoção. E aí, naturalmente, eu serei elevado. Então, é o significado dos presentes. Em linhas teosóficas, e a Carmen sabe que existe mais do que uma linha, algumas linhas falam, todas falam, que esses mestres, esses reis, são emanações de vidas de ascensionados. Existem linhas que falam que Melquior, Baltazar e Gaspar, eles seriam, na sequência, né, Hermória, Serapis Bey e Cutumi. Existem outras linhas que falam Hermória, Gaspar, Cutumi, Baltazar de Jalcu. Nossa, mas então existe uma contradição? Não, não tem contradição nenhuma. São linhas de diferentes épocas, aonde a alta invisibilidade orientou para aquela época um determinado tipo de configuração. Eu costumo dizer, falei semana passada e eu vou repetir nessa semana, não existe contradição nos planos da alta invisibilidade. Existe contradição no plano humano, mas no plano da alta invisibilidade é tudo luz, é tudo amor, é tudo manifestação da vontade de Deus. Olha o primeiro raio falando, né, Carmen? Então, não existe problemas, contradições, né? São maneiras de entendimento, porque aquele grupo exerce uma determinada função sob as ordens da alta invisibilidade e entende daquela maneira. Aquele outro grupo entende de outra maneira. Como as religiões. Por que existem tantas religiões no mundo? Porque o Deus emanador, em sua infinita sabedoria, compreende que cada pessoa encarnada está num nível evolutivo diferente de consciência. Então, aquilo que uma pessoa entende em uma religião A, outra pessoa entende melhor numa religião B. Isso quer dizer que a religião B está correta e a A está errada? Não. Todas estão corretas. Incorreto é achar que apenas eu possuo a única verdade. Aí as coisas complicam, né? Porque a verdade nós necessitamos compreendê-la como uma pirâmide. Uma face, você tem pedra. Outra face você tem neve. A outra você tem floresta. A outra você tem quedas d'água. Mas todas chegam no ápice. Assim são as religiões, filosofias de vida, sociedades secretas. Todas são oriundas de um princípio emanador. Então, o que temos que fazer é dar as mãos e procurar compreender o que tem de mais belo e essencial na religião do próximo. E é isso que faz com que nos elevemos todos como uma só e grande família espiritual. Então, esses presentes, né, têm esses significados, os reis têm associação com os mestres, o querido São José, que é o nosso querido e bem amado Saint Germain, também está lá presente e está sempre, né, conosco, né? A divina e gloriosa Mãe Maria, que é a Senhora e Rainha de todos os anjos. Então, pensa na estrutura que cerca o Mestre Jesus quando ele nasce. Você tem 5, né, seres da mais altíssima potência da luz. Se você for pensar, você tem Saint Germain, você tem Mãe Maria, Mória, seja Serapis Bey ou de Jalcu e Cutumi. Então é bem interessante a gente reparar o que está acontecendo naquela atividade. E também Mateus fala de pastores, de lavradores, que são aquele aspecto sagrado da natureza que nós já comentamos. Eles estão lá na cena também. E é muito interessante porque o presépio, ele
qual a sua grande lição? Para a gente refletir toda a época do ano, quando chega o Natal, e ao longo do ano inteiro, né? Porque não é para a gente, lógico, lidar com essa ideia apenas no Natal, é interessante lidar ao longo do ano. A natividade é dito que ela ocorre em uma manjedoura. Muito bem. O que é uma manjedoura? Uma manjedoura, quando você olha os presépios modernos, é aquela casinha, né? Com teto de sapé, tem lá o bercinho com palha que coloca o menino Jesus, coisa e tal. A manjedoura na época de Jesus, ela não era uma casinha. As manjedouras, elas ficavam dentro de cavernas. Nossa, mas que local estranho o Mestre Jesus Cristo escolheu para nascer dentro de uma caverna, exatamente como Mitra, que nasce também numa caverna e do lado da caverna tem uma fonte e uma árvore. Olha a simbologia, cara. Que legal. E Jesus, ele nasce em uma caverna porque, para os povos antigos, a caverna era considerada o templo mais sagrado de todos. E por quê? Porque não havia na sua construção mãos humanas. Então os antigos acreditavam que aquelas cavernas que tem, quem já foi visitar sabe, tem cavernas que tem galerias que parecem catedrais. E não houve a mão humana na construção daquilo. Então, muitos rituais, muitas cerimônias aconteciam dentro de cavernas. O próprio mitraísmo, na origem, ele era cultuado dentro de cavernas. E quando passaram a fazer templos, né, retangulares, né, da superfície para cima, né, do solo para cima, quando você entrava num templo do mitraísmo, você abria as portas, o que eles tinham feito dentro do templo? A reprodução de uma caverna. Sim. E é muito interessante isso, né? E eles tinham, nesses templos do mitraísmo, na parte de cima da caverna, eles pintavam, sabe o que, Carmen? Estrelas. Então ficava uma espécie de uma abóbada celestial. Aí é interessante que quando você entra em uma loja maçônica e você olha para o teto, você vê estrelas. Nossa, então será que tem influência mitraica na maçonaria? Tem cada influência lá dentro que vocês nem imaginam. Mitraica, egípcia, zoroastrística, tudo que é tipo de influências nos interessa estudar, né? Então, a caverna tem essa simbologia. Agora, o mais importante é entender o seguinte. Jesus, o Cristo, ele necessita nascer dentro de cada um de nós. Então, nesta época do ano, ainda estamos na época, estamos no tempo, é interessante nos convertermos em homens, mulheres manjedoras e acolhermos toda essa magia, toda essa luz da natividade em nós. Deixar o Cristo nascer em nós. E quando chega a época oposta, porque o nascimento é num solstício de verão, quando chega aquela época mais ligada à morte, mais ligada à ressurreição, aí nós deixamos de ser manjedoras, nos convertemos em homens e mulheres sepulcros que permitem o renascimento do Cristo, né, nas épocas ligadas mais à Páscoa. Então, quando a gente entende essa simbologia, nós temos Cristo dentro de nós ao longo de todo o ano. E quando a gente estuda, quando a gente reflete, quando a gente medita sobre esses mistérios cristãos, a nossa consciência se eleva e nós passamos também a ser um pouco mais de luz ao mundo, em um momento em que o mundo está carente desta luz. Todos nós podemos fazer. Estudar um pouquinho, refletir, meditar, orar todo dia. Um dia eu me conecto com José,
outro dia com Maria, outro dia com Melquior, outro dia com Gaspar, outro dia com Baltazar, outro dia com os pastores, outro dia com Jesus o Cristo, outro dia com a estrela, outro dia com o anjo, porque tem um anjo também que é colocado sobre o presépio, né, que indica a hierarquia angelical inteira que dá assistência à natividade. Então, se você tem elementos aí para meditar 7 dias por semana, o quanto isso vai fazer bem para a tua consciência e para a expansão da luz, que em essência você já é. E é isso aí. Bom, faltam 7 minutos. Você falou do número 7, olha só, que Sim, eu vou legal. Então, aproveitar, aproveitar uns 7 minutos, um pouquinho para a água. vai lá. Estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é mestre em todas as escolas iniciáticas, está na maçonaria, está com a gente na Pax há mais de 30 anos, é autor da Madras Editora e é um grande estudioso sobre todos esses mistérios e todas as escolas iniciáticas que existem, né? E tem muito conhecimento e adoro o que faz. É muito bom a gente conversar, porque eu aprendo bastante. Já escrevi também um monte hoje aqui na sua aula maravilhosa. A Paola está lá na Holanda. Beijo, querida. Nos vemos sábado, hein? Eu vou estar lá na Pax, na parte da manhã. E está sempre aí na nossa sintonia. 5 minutos e meio. Faz como você quiser. Dá mensagem, quer falar mais alguma coisa. 5 minutos e meio é interessante porque 5, né? Que é um número associado, olha aqui atrás de mim, ó, ao pentagrama, que também é uma estrela. Nós temos a estrela de Belém, mas quando nós refletimos, né, sobre as estrelas, e o pentagrama é uma das mais emblemáticas de todas, o que é o pentagrama, se não um homem ou uma mulher com os braços e as pernas abertos, como Da Vinci, ao pintar seu homem vitruviano, já deixou bem claro essa simbologia. Então, na verdade, todos nós somos seres cuja origem não é o plano do manifesto. Nossa essência é originária de instâncias muito mais elevadas, de outros universos, né? Então podemos dizer que todos nós, de certa forma, somos estelares. E, na verdade, ser estrela é muito curioso. Nós temos uma ponta superior que domina 4 pontas inferiores. Ou seja, o que é a magia dos magos, dos Medjai, dos magi? Nada mais é do que a harmonização do gênero humano com o fogo, com a água, com o ar e com a terra. E quando se dá essa harmonização pela conscientização de que sem a natureza nós não somos nada, aí grande transmutação, grande magia começa a ocorrer na vida das pessoas. Então, não é à toa que uma estrela marca o advento da natividade e todo mundo se movimenta por causa daquela estrela. Então é interessante porque essa natividade crística, se nós permitirmos, Carmen, ela aciona essa luz estelar em nós. E quando eu falo se comportar como estrela, não é se comportar como estrelinha, fama, holofote, aplauso, não é isso não. É você se comportar de maneira tão luminosa que com a tua luz interior você consiga iluminar, às vezes dias sombrios que nós temos, mas acima de tudo, servir aos outros com a tua luminosidade. Porque quando existe o serviço ao próximo, o que nós recebemos em troca disso? A quantidade de luz que passamos a emanar, porque luz, quanto mais você emana, mais você a recebe. E não se cansa, e não fica combalido, né? Quanto mais, às vezes, eu sou egoísta, quanto mais eu retenho, menos, na verdade, eu tenho, né? Porque a luz é algo que recebemos, se formos pensar, todos os dias, pela manhã,
A alta invisibilidade nos nutre com luz, para que utilizemos esta luz ao longo do dia inteiro. E é claro Sim. que à noite essa luz é recolhida, e sabe que fica um registro nela, Carmen? E esse registro do que nós pensamos, falamos e fazemos com esta luz, lá em frente, quando estivermos na alta invisibilidade, vai ser analisado pelo sublime conselho do karma. Então é bom a gente ter muita atenção, né? Com o que fala, Claro. que pensa, com o que faz, a fim de que quando a luz, né, ela for recolhida, antes de no dia seguinte ser manifesta de novo, a gente já possa estar amealhando matéria-prima suficiente para construir dharmas cada vez mais luminosos em vindouras vidas. Então, tudo depende de até que ponto estamos dispostos a essa atividade crística em nós mesmos. É verdade. É isso aí. Obrigada, Lê. Gratidão. Beijo. Ótima semana. Olha lá, família Pax, dia 17 agora, depois de amanhã, aniversário do Alexandre Garzeri, hein? Aí vocês cumprimentam ele daqui 2 dias, certo? Gratidão por estar com Obrigadão. a gente ao longo desses 30 anos. Gratidão. Obrigado. Gratidão, Gratidão. namastê, família Pax.